pode vir. Olá, eu sou a Samantha, este é o Arthur e você está no canal dele, meu, nosso, o Cão que Lê. E o Cão hoje vai dar umas indicações de 5 livros de autores que se decepcionaram com o regime comunista. Então eu vou apresentar, e não sou eu que estou falando no sentido de eu acho que se decepcionaram, não, tá dentro dos livros, tá bem claro, dentro do prefácio, do pós-fácio, em que momento da história de vida de cada um deles eles se decepcionaram, e aí os livros, por si só, que eu vou apresentar para quem ainda não conhece estes livros. Se é a sua primeira vez aqui no canal dele, seja muito bem-vindo. Se você já é inscrito aqui há um tempinho, meus, nossos mais sinceros agradecimentos. E bora para as indicações, porque quem está emendando o feriado, aproveite para ir atrás desses livros ou para ler em qualquer momento, que leitura sempre é bem-vinda. Então, por partes aqui, a maioria já tem resenha aqui no canal. Eu só tô com um livro que eu não vou conseguir mostrar, né, Arthur? Porque a gente emprestou. E 2 eu vou deixar porque são de memórias. E um eu não tenho lá tanta certeza se ele é decepcionado ou não. Ou continuou, tá bonitinho. O canal dele tem que aparecer. Então vai ser um vídeo rápido, curto, né, Arthur? Só serviu para desarrumar um pouco mais do que estava desarrumado, mas vamos lá, com delongas, mas já sem as indicações. Irei começar de trás para frente, que foi onde que me deu o estalo para trazer esta resenha, porque eu sou dessas, vamos fazer um vídeo tal, e aí não é sem ordem, tá, gente, para quem não conhece. Quem já conhece aqui já sabe, eu vou lendo, mas eu vou tendo ideias de vídeos, aí eu pensei, poxa, eu nunca vi uma lista dessa, né, nós já vimos e até já fizemos. Dicas de livros para ler em um dia só, livros curtos, livros tristes, livros felizes, enfim. Esse tipo de lista, ele é legal porque ele dá um norte pra gente que quer alguma ideia naquela linha, ou já leu, ou não leu, enfim. E aí eu pensei, bom, já que esses aqui são declaradamente ex-comunistas ou decepcionados com o regime socialista comunista, né? Então vou apresentar aqui para vocês. Se você não é, pode ler, e se você pode ler também. Então, assim, não é um vídeo para incitar treta, confusão, briga, debate, puxar para este lado ou outro. Estou me repetindo porque, para quem é novo aqui, sabe que eu não me defino nem de A ou B jeito, eu não gosto de rótulos, de estereótipos. E eu penso sim que a leitura vem sempre a agregar, tanto quem já concorda com o sistema A ou B, ou quem não concorda. Acho que este debate é de grande valia. E quando eu abri o canal foi para poder suscitar novos questionamentos, novos pensamentos, é nesse sentido. E se você está aqui é porque você gosta de leitura. Se não, eu espero que você compartilhe, mostre para um amigo que gosta, que não gosta, enfim, presenteie aquele seu amigo que você já está cansado, então, de saturar, de argumentar, não funciona, por isso aquilo. Não, aqui você vai ter um prato cheio disso, e se você é um comunista, acho que vale a pena ler, porque aqui eram camaradas, companheiros, enfim, Deus, como você chama, enfim, não é isso que está em pauta aqui, mas que se decepcionaram e, assim, não pouco. Alguns são bom, vamos lá, de trás para frente. Gente, que livro incrível, foi sim minha última leitura e eu não consegui largar até terminar de ler. Livrinho curto, da Avis Raras, Cenas de um Futuro Socialista. O Eugene Richter, ele era, esse livro é escrito em 1890, com a ideia do livro e se a Alemanha tivesse sido socialista. Então aqui a gente tem um narrador personagem que vai narrando toda aquela grande expectativa. Ele é sim comunista, ele está super feliz que agora vai ter um novo regime implantado, e aí ele vai narrando e vai sim se decepcionando. Não vou dar spoiler para quem queira ler. Eu bem disse, tá no último e já tá nessa playlist, então esse vídeo eu também irei colocar nessa playlist, que daí se você quiser ver a resenha, tem umas mais antigas, então eu não tinha esse meu jeito de trazer as coisinhas aqui pro canal, mas eu gosto agora de começar apresentando o livro, não dar spoiler, depois fazer um spoiler com análise psicológica ou alguma outra coisa que eu queira que dê para agregar, mas geralmente eu não saio da minha zona de conhecimento, que é a psicologia. Então, Cenas de um Futuro Socialista,
Aves Raras trouxe pra gente, tá em domínio público, então você não precisa comprar, você tem como achar, né, de modo gratuito. E ele parte bem, né, Luzinha? Ele parte bem desta premissa. E se fosse? E aí a gente vai acompanhando através de um comunista, não vou dar spoiler, então não vou falar se ele largou ou se não largou de ser, porque o final não é feliz, mas tá mais real do que nunca. Acho que foi o que eu disse lá e repito aqui neste vídeo também. É como se fosse um relato. Na verdade, é um relato, mas ele tá tão atual que, assim, daria pra ser um relato da Venezuela de hoje, de Cuba de hoje, e os caminhos que a gente poderia estar já engateando para. Então, aqui eu recomendo e muito. Se você quer presentear um amigo seu que é super comunista e lê muito, amigo, dá uma lida nesse aqui. De todos que eu vou apresentar, esse aqui para mim é o que tem um linguajar mais fácil, ele não parece tanto uma distopia, porque parece que está nos dias de hoje. Também não tem um linguajar de 1800 e bolinha, não. Parece bem de agora. Então, este aqui, e ele era do Partido Liberal, tá? Que eu até separei aqui, só para vocês falarem, então ele não era comunista, não. Tô até começando pela exceção, ele nunca foi. Então, eu vou falar do que ele sempre funciona assim, melhor. Ele era do Partido Liberal, tá aqui o nome do Partido Liberal da época, porque, atente, eu esqueci de falar no vídeo aqui, não tinha ainda nem acontecido a Revolução Russa ainda. Então, aqui ó, ele era do Partido Liberal Nacional, que em alemão aí tem a sigla, NIP, então ele já defendia o liberalismo. O que eu tenho para mim que aconteceu aqui? Como estava tudo muito em ascensão, as ideias de Marx, de Engels, enfim, ele pensou, e foi uma excelente forma de colocar, como uma distopia, no sentido de, tá bom, então se for do jeito que vocês querem, é isso que vai acontecer. E aí ele imaginou, mas ele imaginou assim tão real, por isso que eu fiz esse comparativo com Venezuela e Cuba, enfim, os regimes totalitários de hoje comunistas. Neste aspecto de dar tudo errado, e é tenebroso, é sombrio, e vale como alerta. Então, eu estou martelando nesse porque também, então essa editora trouxe de 2024, então esse livro é deste ano. Eu acabei de ler agora essa semana e não tinha ali até então. É uma temática que eu gosto muito, porque eu gosto muito de distopias. Eu vou apresentar as outras. Me deixe já nos comentários alguma que eu não mencionei aqui. Já aviso que Orwell nem está nessa lista, porque Orwell demanda outras questões, porque por ele, enfim, Orwell vai ficar para uma outra história. Vou apresentar aqui que também são livros menos falados, menos conhecidos. Então, Cenas de um Futuro Socialista, do Richter, é a primeira indicação. O Lasca, do Zazubrin, tem resenha aqui no canal também. A editora Carambaia foi bem feliz de ter trazido esses livros pra gente. Também foi uma leitura que eu fiz este ano. E, bom, eu separei aqui, né, um pouco da história do autor. Ele se decepcionou, ele era assim comunista. Para mim este livro é praticamente não diria uma autobiografia, uma não ficção, enfim, ele é ficcionado, mas esse livro ele foi escrito, então tá, Lasca, do Zazubrin. Ó, vou ler aqui atrás para ficar mais fácil. Escrito em 1923 pelo russo Vladimir Zazubrin, nasceu em 1895 e morreu em 1937, Lasca permaneceu proibido durante quase toda a existência oficial da União Soviética. Nada mais significativo, já que o romance revela o aparato de terror e extermínio das forças de segurança soviéticas já nos primeiros anos após a Revolução de 1917. Lasca descreve um breve período da vida de Andrei Zrubov, burocrata-chefe da TK, a polícia política provincial da Sibéria, que divide seu tempo entre um gabinete atulhado de papéis e um porão onde se praticam os rituais de fuzilamento. Disciplinado e ambicioso, Zrubov não se deixa levar pelo sentimentalismo e encontra suas justificativas na existência de uma entidade acima do bem e do mal, que ele chama apenas de ela, com letra maiúscula, a revolução. Então tá aqui, é um murro no estômago esse aqui você termina de ler e fala, nossa, você também não consegue dormir. Eu até fiz esse vídeo super agitado porque eu tinha assim, acabado de ler naquela noite. Esse aqui é, meu Deus, meu Deus, meu Deus, e pá, aquele final assim, tá? Da Carambaia também, mas eu vi que a editora Aleph acabou de lançar.
Calocaína, da Karin Boye. Que distopia incrível desta mulher sueca, que sim, nasceu em 1900 e escreveu aos 40 anos. Ele escreveu aos 28, ela escreveu aos 40. Ela era sim uma comunista declarada de carteirinha, fez uma viagem até... Isso aqui acho que eu separei aqui para ler aqui. Aqui, ó. Fez uma viagem até a Rússia e foi... Isso aqui eu ainda nem tinha as marcações desta resenha que tá com e sem spoiler, e eu vou avisar que eu vou falar alguma coisa. Enfim, ó, situando-se ideologicamente entre a social-democracia e o comunismo, a autora atuou com fervor no movimento até 1928, então até os 28 anos dela, ela morreu aos 40, ela se suicida. Já vou explicar. Quando uma viagem à Rússia stalinista deixou-a completamente desiludida. A partir de então, Boye abandonou o comunismo e passou a escrever para periódicos liberais. Então, ela faz essa viagem, aqui é mais bem descritivo, tá, gente? Ela se decepciona e não pouco, decepciona muito. Só que é o período que a gente está, né? A gente está no começo de 1900 e ela está assim, convicta de que ela era comunista. Ela faz essa viagem, ela se decepciona, ela começa a fazer terapia, ela passa por um episódio depressivo sério, tanto que ela tira a própria vida mesmo. Calocaína parte da premissa, uma distopia de que se o Estado pudesse controlar seus próprios pensamentos. Então, assim, ela foi bem para um lado assim, de controle de pensamento. Porque regime totalitário é isso, né? É tirar a sua liberdade e controlar o que você pensa, o que você fala, o que você não fala. É isso, então nenhum regime totalitário é bom. E foi o que eu disse no livro dos Cenas de um Futuro Socialista, no vídeo. Não é que a pessoa não é comunista, que ela é fascista ou que ela é nazista. E aí aqui a gente tem ela na Suécia, mas que ela estava na Alemanha fazendo terapia. Na Alemanha não, perdão, acho que na Áustria. Não, na Alemanha, que eu ainda falei, não, se ela estivesse na Áustria, ela podia ter esbarrado com o Freud, só que não também, porque em 1939 ele estava, ele morre em 39, 2 anos antes ele está saindo da Alemanha por causa do nazista. Freud era um judeu, meu bonequinho, e a Inglaterra que dá abrigo a ele, dá exílio, né, nos últimos 2 anos, para Hitler não pegar as coisas, que muito das obras foram queimadas e nunca chegou até nosso conhecimento. Enfim. Aqui atrás, só para vocês saberem, então, eu tô falando bastante disso porque isso teve muito a ver com a história de vida dela, até pelo que ela estava passando em psicanálise, e a psicanálise estava, assim, era um bebezinho ainda, né? Numa época em que as distopias parecem tão próximas, Calocaína, Romance do século XXI, é uma ficção futurista escrita em 1940 sobre uma sociedade baseada no controle estrito, dos cidadãos por um Estado todo-poderoso. Nesse contexto, a invenção de um soro da verdade, a calocaína, equivale à arma que faltava para dominar o último território rebelde do ser humano, seu pensamento. A autora Karin Boye, 1900-1941, cultuada na Suécia natal como extraordinária poeta modernista, ganhou atenção internacional com este romance. Sua projeção de um Estado radicalmente totalitário o coloca ao lado de outras obras perturbadoras escritas no começo do século XX, como eu vou mostrar agora. Criadas quando o espectro da tirania rondava a Europa. E rondava a Europa tanto o lado, por que ela assistiu a vida? Porque ela se decepcionou com o comunismo e está vendo o avanço nazista. Então, assim, ela ficou num beco sem saída, né? Assim, não quero o comunismo, que eu já vi que são totalitários, mas também não quero o nazismo. E ela está nesse período de sem saída, de ou vai ser isso ou vai ser aquilo. Ou os nazistas dominarão ou o comunismo reinará, nesse recorte aqui da história. E ela tá assim, não quero, e tira a vida, porque foi o modo como ela encontrou para se libertar disso tudo, né, desse controle. Aí foi citado Zamiatin, Nós. Esse livro é excelente, tem vídeo aqui no canal desses todos que eu já falei. Só que esse aqui acho que foi um dos primeiros. Eu chamo de pai das distopias porque Orwell leu. Essa edição eu amo essa edição da Aleph. Tem a carta que o próprio Zamiatin escreveu para o Stalin para ele poder sair. Então esse livro só foi publicado quando ele chegou em terras estadunidenses, porque ainda bem que o Stalin deixou ele sair, não deu tanto valor a essa obra que não poderia nunca ser
publicada na Rússia do próprio Stalin, porque aqui é uma crítica ao regime comunista. Bom, então, para quem nunca leu, então, é uma ficção científica, é uma distopia, não tem um linguajar pesado, ele é um livro extremamente bonito, e ele é separado, ele é um diário, na verdade, então ele é bem separado. Como eu posso falar, o projeto gráfico dele está lindíssimo, lindíssimo. Nossa, a diagramação tá ótima, enfim, acho que eu separei aqui só um trechinho, que vou até tirar, porque, enfim, é tão bonito que eu não gosto nem de marcar. É a nota dos editores, publicado em 1924, então a gente tem um de 1940, um de 1923, um de 1890 e esse aqui, publicado em 1924, um período de crise econômica e atritos políticos. Nós, romance distópico do Zamiatin, causou polêmica em seu lançamento, assim como grande parte da obra dele. Eu sei que tem uma que chama X, sou louca pra ler, da capa roxa também, enfim, mas ainda não adquiri, mas eu sei que tem essa. Sua primeira publicação foi feita em solo norte-americano após o romance ser censurado na União Soviética, considerado, aspas, ideologicamente indesejável. Em suas páginas, o autor imaginou um governo totalitário chamado Estado Único, que supostamente, pelo bem da sociedade, privou a população de direitos fundamentais como o livre-arbítrio, a individualidade, a imaginação, a liberdade de expressão e o direito à própria vida. Um mundo completamente mecanizado e lógico, no qual o Estado dita os horários de trabalho, de lazer, de refeições e até de sexo. Gente, se você não leu nunca nada, é mais do que recomendado, nada de distopia, ficção científica eu não gosto, não, é como se você estivesse lendo algo que... qual é a premissa da distopia? É o contrário da utopia, né? Então, o que seria ideal, o que seria o maravilhoso, a gente tem o tenebroso, o terrível, que deu tudo errado. Então, esses autores conseguiram escrever, de certo modo, para nos dar um alerta, para nos mostrar, Então, são obras, para mim, que eu gosto muito deste gênero, porque serve como um alerta e faz a gente automaticamente pensar, se então a gente ainda não está vivendo, o que a gente pode fazer, que rumos estamos tomando. Para mim é isso. Então tá aqui. E aí olha, eu falei do Orwell, eu vou ler aqui um trechinho que ele falou, e tem notas dele aqui também. A primeira coisa que qualquer um notaria a respeito de nós é o fato de que Admirável Mundo Novo do Huxley, preciso trazer esse canal, adoro, amo Huxley, deve, em parte, originar-se dele. A atmosfera dos dois mundos é semelhante e, em linhas gerais, é o mesmo tipo de sociedade que está sendo descrito. Embora o livro de Huxley demonstre menos consciência política, que é onde Orwell demonstra mais, principalmente em 1984. Então, Orwell leu Nós, leu Admirável Mundo Novo e depois leu a distopia dele. Eu falo isso em algum vídeo, mas enfim, era logo no começo do canal, há um ano, e então teve pouca visualização, eu nem falava assim tão calma, eu falava correndo, enfim, às vezes ainda falo. É que tem tanta coisa legal que eu quero passar, e sim, gente, por mais que eu ame silêncio silêncio, um lugar quieto, pra falar eu não consigo falar como se eu estivesse numa biblioteca, assim, pra vocês, né? Tô aqui com o Arthur, o Ivo, meu outro cachorro, então, assim, eu gosto de falar como, nossa, então, que legal! Aí eu não falo como se estivesse na biblioteca de Londres, não faço. Até porque eu tenho um cachorro, não um gatinho, como já tive, e aí a pegada é outra. Mas tá aqui, não acabou ainda. Nós, do Zamiatin. Calma aí, pode vir dar seu ar da graça. Gente, então, tem um que a gente emprestou, vou aproveitar que ele tá aqui, que chama Escuridão ao Meio-Dia. Por muitos anos ele foi chamado de Zero ao Infinito, que é um charazinho do Arthur também, que chama Arthur Koestler, esse autor. É da Sétimo Selo, é um livro lindíssimo, eu gosto muito deste selo, eu tô com outra distopia aqui que eu tô querendo ler, O Senhor do Mundo, não peguei para mostrar para vocês. Esse Escuridão ao Meio-Dia, eu fiz sim resenha, o livro é incrível, vai na mesma pegada do Lasca, do Zazubri, esses todos o Arthur leu, vai na mesma pegada, tá muito em voga a questão, porque a Revolução Russa oficialmente começou em 1917, mas em 1905 a gente também teve, enfim, tava um tumulto ali na Rússia, e lá fala muito, lá no Escuridão ao Meio-Dia,
do exército branco versus o exército vermelho. E eu dou uma introdução, uma excelente, né? Uma longa introdução falando disso. E o livro também é um excelente relato, ele é muito bonito, mas então, por isso que eu não estava achando. Eu emprestei, então não tenho para mostrar. Bom, esses são então os 5 prometidos daí, e eu vou deixar aqui 2 extras. E espera, um que eu estou para trazer resenha ainda não trouxe, porque entra como memórias, da Irene Popov. A gente precisa reassistir para ver o Jô falando. Ela deu uma entrevista no Jô Soares com este livro da época do lançamento. Eu já terminei a leitura dele. Aqui, ó, Memórias da Menina que Fugiu da Guerra. Ela é uma psicanalista, então ela conta de um jeito muito gostoso, com bastante detalhes, mas nada cansativo, nada tedioso, de quando a família dela saiu da Rússia stalinista e chega aqui no Brasil. Então, assim, é um livro impactante porque ela relata como Stalin era visto por ela, pela família, no início e depois das coisas... A fuga, né? Eu estava falando que fugiu tudo. A fuga, como foi essa questão deles conseguirem sair de lá e aí como vieram aqui para o Brasil, e ela vai relatando e ilustrando, tem algumas passagens com fotos, não muitas, mas tem algumas, não ficou nada cansativo, página branca, mas prende a sua atenção, você lê rapidinho, porque é como se ela estivesse conversando com ela, uma psicanalista, e ela vai contando mesmo o que aconteceu, para e passo até chegar aqui, e a decepção com Stalin, não tem nem como falar. De um brasileiro, um gaúcho, Sérgio Faraco. Gente, este livro aqui, não deixem de lê-lo, porque embora seja de memórias, é diferente deste que está bem narrado para e passo. Aqui está bem narrado, mas se você não sabe que é um livro de memórias, né, essa é uma aventura na União Soviética, você acompanha o autor, que é o Sérgio, nessa jornada de 1960, quando ele sai daqui, ele era do Partido Comunista do Brasil, então ele vai até a União Soviética com um outro grupo de outros brasileiros, ele narra como foi, dá para ver claramente os momentos em que ele vai se decepcionando, e eu deixei, né, para não estragar esse período, no fim. O fim também, que é muito impactante, que eu me questionei, mas ele continua sendo comunista ou não, depois de tudo isso que ele passou. Não sei hoje como ele se posiciona, como, por exemplo, não peguei, mas eu sei que ele continua sendo de esquerda, o Marcelo Rubens Paiva, ele fala, eu não sou petista, eu sou de esquerda sim, petista não, acho que alguma coisa assim dele. Mas daqui do Sérgio, termina com até com uma fala em relação ao Prestes, que conversa com ele, então ele conversou com o Prestes antes de ir, então assim, não é comunista, na volta será, e aí ele faz até um jogo de ironia, depois de tudo que ele passou, né, continua sendo, depois de tudo que você viu, ele quase morreu, não tem nem o que falar, e ele demorou anos para colocar essas memórias, e talvez, e acho que isso eu lembro de ter falado naquele vídeo, o pessoal me reassiste uma vez, depois fica, mas ele colocou como... Ele deixou 20 anos se passaram, ele foi incentivado acho que pelo Veríssimo agora, a escrever, outro gaúcho também, a escrever, aqui, quer ver, ó, gente, eu vou ler isso que eu não li lá, aqui, ó. Ele é de Alegrete, ele publicou os contos dele, enfim... aí o tio dele, o Eduardo Faraco, foi reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mostrou para o Érico Veríssimo, que em seguida escreveu para ele, para o Sérgio Faraco, convidando-me a visitá-lo em Porto Alegre. Eu o fiz, o Sérgio escrevendo aqui em setembro de 2002. Ele me perguntou se não pensava escrever sobre minha estada na União Soviética. Respondi que, de fato, tinha essa intenção, embora minha experiência não fosse edificante. Ele ficou pensativo, depois disse que, se era assim, talvez fosse ainda menos edificante narrá-la enquanto vivíamos no Brasil sob uma ditadura militar. Ele tinha razão. Me lembrou muito a Karen Boy, tipo, ele se decepciona com o comunismo, mas também a gente está aqui nos anos 60, 70, a ditadura militar não era também o que ele queria, enfim.
Então me lembro muito isso. Dos anos 70 aos 90 não pude voltar àquele passado, era a época da minha ficção, mas ele continuava a palpitar, fazendo-se lembrar a cada instante como um outro corpo dentro do meu corpo. Tinha eu o direito de matá-lo? Ou de permitir que morresse com minha morte? No filme de Ridley Scott, Blade Runner, o androide Roy Batty, na agonia da morte, evoca sua atuação em remotas paragens do universo. Aspas, eu vi coisas que vocês nunca acreditariam. Naves de ataque com chamas perto da borda de Orion. Vi a luz do farol cintilar no escuro na comporta Tannhauser. Todos esses momentos se perderão no tempo como lágrimas na chuva. Vi menos, mas vi. E aquilo que vi, volta ele, né? Lágrimas na chuva, ele fecha aspas ali. Mas depois ele retoma aqui dentro também. Vi menos, mas vi aquilo que vi, num quintalejo de angústias terrestres, há de se perder no tempo pelos meus defeitos de escritor e não por ter deixado de narrá-lo. O relato aqui começa na viagem de ida e termina na viagem de volta. Mas a história que durante tantos anos tive de sufocar como um grito, essa história não termina aqui. 2002, então tem 22 anos desse prefácio do próprio Sérgio Faraco. E se depender de mim, farei campanha para que você leia este livro, porque é um escritor nosso, um escritor gaúcho, é um escritor que teve uma vida riquíssima e sofridíssima, né? Com tudo isso que ele passou. Então vale a pena a gente ler. Não parece que você está lendo Memórias diferente deste, não vou mentir para vocês. Ele está mais... aqui parece uma história. Se ninguém fala que é um livro de memórias, você vai achar que você andou com um personagem o tempo todo e passou pelas aventuras e desventuras, que foram muitas e não poucas. Então, por não ter certeza, não poder bater o martelo, nem dele nem dela, então deixei como extra de 2. Ela se... Não é que ela se intitulava brasileira, mas ela, assim, adotou o Brasil, né, como país do coração, e viveu a vida toda depois aqui. Sérgio está entre nós, sim. Nasceu em 1940, então também ele foi um jovem, foi um jovem, começa com 24, 25 anos, é mais ou menos isso, 24, 25 anos, o personagem aqui é distópico, aqui não acho que seja tão distópico assim, para mim é muito ficcional, como o dela, né, autoficcional também. E esse aqui, o último morro no estômago que eu levei disso tudo. Então são essas as indicações do Arthur Koestler, não fica para trás, tá? Que eu sei um livro, eu não gosto, não é que eu esqueço o que eu tenho para falar aqui, como eu não tenho um roteiro a falar, eu gosto desse bate-papo informal, se eu não olho eu falo, tem isso para falar, enfim. É isso, gente. Vamos se despedir, Arthur, já sabe. Então, é isso. Bom final de semana, boas leituras sempre. E me deixa aqui nos comentários se você já leu alguma dessas, se você tem interesse e nunca leu, ou se esse vídeo te deu uma vontade de ler algum desses. E se você tiver outra ideia de distopia. Sim, embora não esteja aqui Orwell e Huxley, eu já li essas também. Estou para trazer, inclusive, Laranja Mecânica, que tem uma pegada totalitária também, de outro modo, totalitário experimental, com o personagem Alex. Tá, deixa eu mostrar aqui então para vocês. Eu nem menti, peraí. Então, vou aproveitar essa leva de distopia e já vou fazer a resenha que eu estou para trazer também, mas daí aqui a gente não está falando de um regime específico, os outros nós estamos. E se você tiver algum livro, alguma indicação para mim, pode deixar nos comentários que eu vou amar ler. Adoro descobrir autores que eu não conheço e livros que eu não conheço. Então, como esse que eu descobri, não vou nem mentir, achei assim super interessante, acho que eu vou dividir com as pessoas. Para isso, afinal, eu abri um canal literário, então eu vou adorar alguma recomendação que vocês possam ter, que eu ainda desconheça, que tem muito livro, muito autor para ser conhecido, não é mesmo? Gente, boas leituras e até o próximo vídeo do canal, O Cão que Lê.